Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje, como última lição da nossa primeira revista, onde temos trabalhado na doutrina do Espírito Santo, os seguintes temas: quem é o Espírito Santo e como age o Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo, ele é Deus e que ele é uma pessoa. E na segunda parte da nossa revista, quando trabalhamos ou iniciamos o tema Como age o Espírito Santo, aprendemos sobre como ele age em relação a Jesus, como o Espírito Santo age em relação à palavra de Deus, às Escrituras. Vimos como que o Espírito Santo age em relação ao mundo, como ele age em relação ao crente, e nesse tema trabalhamos este assunto em 2 lições, e hoje, por fim, na lição de número 8, nós estaremos aprendendo sobre como age o Espírito Santo em relação à igreja. Abrindo um parêntese, em relação ao tema como age o Espírito Santo em relação ao crente, percebam que a partir da próxima revista, a revista de número 2, nós vamos começar a desenvolver o assunto batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. O que significa ter uma vida cheia do Espírito e como alcançarmos esta plenitude do Espírito, ou seja, como termos uma vida cheia do Espírito Santo. Podemos dizer que são ainda temas sobre este assunto, como age o Espírito Santo em relação ao crente. Mas por ser tão específico e importante na doutrina do Espírito Santo, reservamos este assunto em uma revista que será a próxima a ser estudada em nossa igreja. Hoje, então, finalizando este assunto, como age o Espírito Santo, hoje, então, estaremos estudando em relação à igreja, como que ele age. E se você chegou até aqui, até esta lição, é porque certamente você já tem estudado as lições anteriores, tá bom? Mas quando nós trabalhamos este tema, como age o Espírito Santo em relação à igreja, nós não estaremos abordando este assunto no que diz respeito às ações que costumamos ouvir ou mesmo ser ensinadas quanto à igreja moderna, tendo em vista que são muitas as ações caracterizadoras como obra do Espírito Santo e que não estão reveladas nas Escrituras. Muitas coisas em nossos dias, muitas experiências estão sendo validadas em nome do Espírito Santo, mas que não têm um fundamento bíblico. Então não estaremos abordando estas questões sobre as manifestações do Espírito Santo na igreja moderna, mas sim como age o Espírito Santo, no contexto bíblico, quando nós passamos a ver claramente ele se movendo, ele produzindo o seu trabalho na igreja, no sentido dela ser a expressão do corpo de Cristo na terra, realizando uma importante obra missionária, uma obra evangelizadora. Nesse sentido, sim, observaremos o que a Igreja do Novo Testamento nos ensina sobre as ações do Espírito Santo e como essas ações, ainda em dias atuais, podemos vê-las no sentido da Igreja estar se expandindo, sendo esta expressão de Igreja de Jesus Cristo na Terra, sendo conduzida e orientada, dirigida pelas ações do Espírito Santo, é claro, caso ela se renda ao seu agir conforme as Escrituras. Daí a importância de nós nos voltarmos para o que diz as Escrituras em relação a este tema, como age o Espírito Santo em relação à igreja. Um primeiro texto que nos serve como orientação está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16
e 17. O Espírito Santo faz da Igreja de Jesus o seu grande santuário. Estamos aí na página de número 34. Esse texto vai nos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo como o grande santuário de Deus na terra. O santuário de Deus através da presença reveladora do Espírito Santo. Diz o texto: não sabeis que sois santuário de Deus? Olha como inicia esse texto. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo está falando a igreja de Jesus Cristo, que sois vós, é sagrado. Então, completando com as palavras que estejam faltando nessas lacunas, temos então: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É importante destacar que, embora o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele nos fale como cristãos ou aos cristãos de forma individual, ou seja, individualmente, ele falando aos cristãos, ele se refira a cada cristão sendo o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. Devemos observar que nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele está se referindo à igreja e não aos cristãos individualmente. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele fala sobre o cristão como templo do Espírito Santo. Individualmente, cada um cristão, você, eu, nós, como cristãos, individualmente, cada um é templo do Espírito Santo porque ele habita em nós. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele está falando de maneira abrangente, ou seja, ele está falando sobre a edificação da igreja. No sentido de Cristo estar reedificando a sua igreja na terra, ele a vê como seu grande santuário aqui. Então, a igreja, ela pode ser compreendida como existente, queridos, em qualquer lugar, e não pelo seu templo construído. Temos afirmado, reafirmado, ensinado tantas outras vezes, afirmando a igreja desses dias que a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Então, se a igreja são as pessoas, ela pode, independente de existir o templo construído ou não, ela pode existir em qualquer lugar. Por exemplo, debaixo de uma mangueira, ela pode existir em uma casa, ou em qualquer lugar onde haja cristãos reunidos, juntos, congregados. E mesmo que eles não estejam congregados, é dessa maneira que nós vamos ver o Espírito Santo vendo a sua igreja na terra, o seu grande santuário. Então, ele não vê a sua igreja como uma instituição, mas como o seu grande santuário. Uma segunda verdade está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 46. Além do Espírito Santo fazer da igreja o seu grande santuário, na página 35, nós vamos ver que é o Espírito Santo quem promove, então, a vida de comunhão desta igreja, a vida comunitária da igreja. Interessante observar que quando nós estamos reunidos no templo, congregando no templo, há uma vida de comunhão, há uma vida comunitária, há uma vida em comum que devemos compartilhar. Mas é tão pouco tempo, não é mesmo? Nos reunimos por 1 hora na escola bíblica dominical, mais 1 hora, 2 horas em culto. Passamos ali uma pequena parte da manhã ali nas dependências do templo, mas a vida comunitária, e temos muitas coisas em comum, mas a vida comunitária da igreja no Novo Testamento, ela se fazia um pouco diferente, era mais intensa
mas diariamente, né? Onde eles tudo, né? Conforme o texto que nós vamos ler, faziam em comum, perseverando nesta vida em comum. Vamos observar o texto e depois completar algumas palavras que estejam faltando aí na página 35. Por exemplo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vida comunitária, né? E é o Espírito Santo quem está realizando, quem está promovendo isto na vida da igreja. Comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Está aí, tá? Versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, percebam como que a vida comunitária se revelava ou se demonstra na Igreja do Novo Testamento. Diariamente perseveravam unânimes no templo, não propriamente em um espaço construído como nós hoje o temos, mas aqui uma menção a um pátio, a um local entre os muros de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, perdão. Ali eles costumavam marcar um ponto de encontro, um amplo lugar, espaçoso lugar, onde os cristãos a céu aberto, né, se encontravam para um encontro de um grupo maior, partiam pão de casa em casa, aqui, olha, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebam o Espírito Santo promovendo uma vida comunitária na vida da igreja, que é muito mais ampla e intensa esta vida comunitária do que vemos em nossos dias. Então, as palavras que estejam faltando podem ser escritas aqui da seguinte forma: a comunhão, né, era promovida, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos. E à medida que alguém tinha necessidade, eles perseveravam, né? Então, diariamente, unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria. Percebam a intensidade e a profundidade desta vida em comunhão comunitária e singeleza de coração. Então, nós observamos em nossos dias que muitos pensam que a evidência mais caracterizadora da obra do Espírito Santo, ou da ação do Espírito Santo na vida da igreja, a partir de então, do Pentecoste, foi a evidência dos chamados dons de sinais na igreja. Mas quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 2, versículos 42 a 46, ou mesmo a 47, nós vamos ver que aquilo que mais marcou a presença e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja foi ele promover esta vida comunitária. A vida comunitária que a igreja passou a vivenciar como um estilo de vida. Isso estava incorporado não a uma vida religiosa, mas à vida dos cristãos. Era o estilo de vida deles. Isto pertencia diariamente, dia a dia, a cada tempo e a cada momento, a cada um deles. Mesmo que separados, estando em suas casas, o coração deles ardia por esta comunhão, por esta perseverança em se encontrarem no próximo estudo bíblico em sua casa ou em alguma casa, o próximo momento juntos em oração, comendo juntos, louvando, adorando a Deus. E o texto lá no versículo 47 vai dizer que então diariamente o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Então podemos dizer que essa é uma das manifestações mais poderosas do Espírito Santo de Jesus em sua igreja, ou seja, a intensificação da comunhão e não a evidência dos dons de sinais. A comunhão, a vida em comunhão, a vida comunitária que fortalece a igreja, que compartilha, doa, integra e alegra a vida, comunitária desta igreja como se ela fosse uma grande família. Essa é uma das ações mais poderosas do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo já nos havia dito que a evidência ao mundo de que somos os seus discípulos, portanto a sua igreja, é justamente este mandamento, o amor que promove, o amor sendo derramado pelo Espírito Santo, que promove a vida comunitária da igreja. Isso causa um impacto na sociedade ainda em nossos dias. Daí a importância de resgatarmos este valor da vida comunitária, a igreja no templo, mas também a igreja de casa em casa, a igreja nos lares. Resgatarmos estes valores de vida comunitária, tendo em vista que somente aos domingos e no templo isso fica mais restringido como vida comunitária à igreja. Daí estarmos, inclusive, refletindo sobre alguns valores que precisam ser atualizados, costumamos chamar de paradigmas, alguns valores que temos conceituado e praticado ou entendido como certos ao longo da história ou na vida de nossa igreja, que por vezes nós temos que corrigir ou mesmo atualizar, e um deles é justamente a verdade bíblica de que não é apenas o domingo o dia do Senhor, todo dia é dia do Senhor. O domingo nós temos para um dia de congregação, de celebração e culto, mas a vida comunitária da igreja se revela como sendo todos os dias, dias que pertencem e são do Senhor, para a consagração e vida da sua igreja, reunidos juntos, congregando juntos, orando juntos, estudando juntos, comendo juntos, compartilhando vida comunitária juntos. Efésios capítulo 4, versículo 3, uma outra ação do Espírito Santo que ele promove na vida da igreja, além de fazer dela o seu grande santuário e promover uma vida de comunidade. Este santuário e esta comunidade, ela precisa de unidade. Então diz o texto de Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Duas palavras que então precisam ser destacadas nesse texto é unidade do Espírito, unidade e Espírito. A unidade do Espírito deve ser preservada na vida da igreja e para isso nós precisamos nos esforçar. Podemos compreender como verdadeiro ou falso algumas colocações que estão aí na parte de baixo da página de número 35 de nossa revista. Essas colocações aí nos fazem algumas afirmações, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a paz entre os cristãos caracteriza a unidade do Espírito? Eu creio que sim, porque nós devemos nos esforçar por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se há unidade, há paz. Se há paz, há unidade. Então a paz, ela caracteriza sim que a igreja está vivendo uma unidade espiritual, uma unidade em Cristo, uma unidade do Espírito. Como filhos do mesmo Pai, pertencemos à mesma família? Bem, aqui pode haver um ponto duvidoso. Se somos filhos do mesmo Pai, porque fomos gerados, tivemos um novo nascimento através da nossa fé em Cristo e fazemos parte da Igreja de Cristo, sim, somos filhos do mesmo Pai, porque há um só Deus e Pai.
E há um só Espírito e há um só corpo, há uma só igreja, né? Nós estamos aqui na Terra representando a Igreja de Jesus Cristo através de diversas igrejas locais. Cada lugar, cada local, encontramos a igreja, uma expressão da Igreja de Jesus Cristo. Uma expressão, não é a igreja. A igreja, ela é universal, ou seja, ela está presente em todo lugar, em todo mundo, e nesse sentido há uma só igreja. Então, se pertencemos a uma só igreja, pertencemos a uma só família, então sim, pertencemos à mesma família. Agora, se alguém não é novamente gerado, nascido de novo, gerado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como alguém convertido, salvo em Cristo, nós temos que entender que ele ainda não nasceu de novo. Uma coisa é ser criação de Deus, outra coisa é ser filho de Deus. Então, enquanto seres humanos, todos somos criação de Deus, somos criados por Deus, mas filhos somente, conforme João, no capítulo 1, diz, filhos somente aqueles a quem Deus deu este poder, através da sua fé no Filho de Deus, bom? Em Cristo. Outra colocação: inimizades e divisões são pecados contra o Espírito Santo? Sim, né? Se o mandamento é que devemos nos esforçar diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, a contenda, as inimizades, as divisões tiram a paz da igreja. Torna-se uma ausência de comunhão, de paz. Portanto, se o Espírito Santo é aquele que promove a unidade do Espírito, ter inimizade ou promover inimizade, fazer parte de uma divisão, de algo que traga divisão ou contenda na igreja, significa estar pecando contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Sim. Uma outra última colocação: é preciso esforço para se preservar a unidade do corpo de Cristo? O próprio versículo diz que sim, esforçando-vos diligentemente para isto. Tá bom? Um quarto item em nossa lição vai nos falar que, além dele promover na igreja a vida comunitária e a unidade da igreja, afinal a igreja é o seu grande santuário, é o Espírito Santo quem faz da igreja, então, a comunidade, porque há a comunhão e a unidade. É o Espírito Santo que faz da igreja a comunidade portadora da mensagem viva da salvação. Como que a igreja vai pregar o evangelho sem unidade? Aliás, ela depende dos dons espirituais, como já vimos até então, para evangelizar. Então, ela precisa da comunhão e ela precisa da unidade para ser uma comunidade portadora da mensagem viva da salvação. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 3, algumas palavras então a serem observadas e escritas em nossa lição. Está aí na página de número 36. Diz o texto: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos. E percebam que o texto está falando que a igreja é vista como uma carta escrita nos corações, né? Então há uma mensagem escrita no coração da igreja. Esta mensagem ela é conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. A igreja, então, portanto, é uma mensagem. A vida da igreja em comunhão é uma mensagem produzida pelo nosso ministério, né? Ministério dos apóstolos, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, ou o Espírito, percebam, o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, a palavra de Deus está falando que o Espírito Santo faz da igreja uma mensagem como escrita em uma carta.
Primeiro, ela precisa estar escrita, né, em nosso coração, nós sermos esta carta, ou seja, há uma mensagem em nosso coração que precisa ser conhecida e lida por todos os homens. Então, Deus revela a sua igreja na terra como uma mensagem viva, viva porque esta mensagem está sendo vivida, ela está em nossos corações. Estando então já manifestos como carta, somos carta, estamos sendo manifestos, mostrados, revelados enquanto igreja ao mundo, produzida, é claro, pelo ministério apostólico, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Como Deus vai escrever esta mensagem, anunciar esta mensagem? Como que Ele vai escrever esta mensagem em nossos corações e revelar essa mensagem aos corações daqueles que ainda não têm a salvação, se essa mensagem ela não for conforme a mensagem apostólica ou ministério apostólico e revelado pelo Espírito Santo? Porque foi o Espírito Santo quem inspirou as Escrituras e revelou estas Escrituras aos apóstolos, aqueles que nos escreveram o texto bíblico. Então, como que ele vai anunciar uma mensagem que não está autenticada por ele, não foi ele quem escreveu? Daí, na introdução da lição, eu dizer que nós não estaríamos avaliando, estudando aquelas ações ou possíveis ações chamadas do Espírito Santo, obras do Espírito Santo na igreja moderna ou na igreja dos nossos dias, que nós não encontramos um respaldo nas Escrituras. Alguém poderia me perguntar, pastor, e quanto a isto, né, que existe na igreja tal? Disse que é uma obra do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo, é uma operação do Espírito Santo, é um agir do Espírito Santo, mas isso não está nas Escrituras. Então não cabe a nós aqui julgarmos, estarmos avaliando isto, né? O que nós precisamos ter como referência para a igreja, pelo menos para a nossa igreja, é estudarmos como age o Espírito Santo em relação à igreja, naquilo que o próprio Espírito do Deus vivo escreveu no coração daqueles cristãos, daqueles crentes, foi validado pelo ministério dos apóstolos, eles escreveram, né, esta mensagem em nosso coração, e esta é a mensagem que temos por responsabilidade e dever diante de Deus e dos homens anunciá-la, e tão somente isto, porque elas não estão escritas em tábua de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. É interessante observar que, se nós olharmos para a igreja de Corinto, nós vamos ver uma igreja tão complicada, tão complexa, né, e tão problemática. Nós vamos ver o Espírito Santo, apesar desta realidade, o Espírito Santo dizer que aquela igreja era uma carta, uma mensagem de salvação ao mundo. Então nós podemos entender que, apesar das falhas humanas e do ponto de vista humano daquilo que se enxerga na igreja, quando se olha para nós enquanto humanos, nós vamos ver, queridos, que a igreja, através do Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, pode transformar uma igreja que tenha todas essas falhas, todos esses pontos frágeis e sensíveis, uma igreja tão complicada, transformá-la em uma mensagem de salvação ao mundo. Então, Paulo vai chamar a igreja de Corinto e chama a nossa igreja de uma carta viva, escrita no coração, para ser manifesta, revelada, lida por todos os homens. A simples evidência disso vem do fato de que o testemunho, querido, chegou até nós. Está aí o testemunho da igreja de Corinto, com todas as suas virtudes, com todas as suas ausências, as suas falhas, e estas nos servem para aprendermos o que não devemos fazer. E as virtudes exaltam aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, aquilo que devemos verdadeiramente ser, se nos rendermos à ação do Espírito Santo na vida da igreja. Podemos ver que já são mais de 2000 anos de testemunhos
em meio às mais variadas contradições, diversas contradições da igreja. São muitas as contradições, ambiguidades, mas percebam que o Espírito Santo ele continua agindo, independente das falhas humanas. A igreja continua a ser esta carta que está sendo lida na vida daqueles que, vivendo em Jesus e precisando conhecer Jesus na comunidade de fé, passam a render os seus corações à ação dele, à ação do Espírito Santo. Tá bom? Quinto e último item da nossa lição diz que o Espírito Santo, além dele fazer da igreja o seu grande santuário, promover a vida comunitária na vida da igreja, a unidade na vida da igreja, fazer da igreja uma comunidade portadora de uma mensagem viva de salvação, é o Espírito Santo quem controla e dirige esta ação evangelizadora da igreja. Se ele faz da igreja uma comunidade portadora de uma mensagem viva, e é ele quem envia e impulsiona estes cristãos na obra do testemunho, ora, é ele espera que seja ele quem controle e dirija os passos da vida da igreja. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 vai nos dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e destaco esta palavra, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Ele diz quem faz o que faz e através de quem ele irá fazer o que está escrito neste texto. O que ele faz, ele concede poder. Quem faz? O Espírito Santo. E quem irá fazer? Nós. Sereis minhas testemunhas. Então, lendo Atos, capítulo 1, versículo 8, quem deu poder aos primeiros cristãos para evangelizar, irmãos, aí no finalzinho da página 36, o Espírito Santo. O poder foi dado pelo Espírito Santo. E a quem é dado hoje o poder do Espírito Santo para testemunhar? A nós. A nós, a igreja. Então o poder foi dado ou é dado à própria igreja. Ainda na página 37, lendo Atos capítulo 28 e 29, mais duas perguntas a serem respondidas. Nesse texto há uma pergunta: quem conduziu Filipe a evangelizar o etíope? Ou seja, quem é que conduz a igreja na obra da evangelização? Quem impulsiona, ou quem nos impulsiona, quem quer nos conduzir ou dirigir nos passos da obra da evangelização? Aonde devemos ir, quando devemos ir, a quem devemos ir? Vamos lá aprender com Filipe. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que ele viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, ou seja, ele estava voltando para a sua terra, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Tá bom? Aqui uma primeira resposta. Temos quem conduziu Filipe a evangelizar o etíope? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo a ele: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Tá bom? Aliás, Filipe, ele estava naquele caminho por direção do Espírito Santo. Ainda Atos, capítulo 13, versos 1 e 2. Quem separou líderes para a obra que Deus tinha chamado? Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e alguns deles se chamavam Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha aí, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, novamente, é o Espírito Santo quem separa, quem chama, quem coloca cada um no seu devido lugar na igreja. Quando aprendemos sobre dons espirituais, vimos que
os dons são concedidos à igreja para a obra da evangelização. Então a igreja ela é vista como um corpo, ou seja, onde cada um, através de um dom espiritual, promove a unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo, onde cada parte, cada dom, cada operação, cada capacitação é fundamental, importante, necessária para que a igreja seja esta expressão de corpo e caminhe junto, fazendo junto a obra da evangelização. Então eu penso que os dons espirituais eles são importantes e necessários para promover a obra, né? Então Deus chama a todos, concede a todos, né, este chamado para a obra do seu testemunho enquanto igreja. Aqui existe um chamado específico, como alguns para o ministério específico, como o ministério pastoral, o ministério para ser um missionário, enfim. Mas percebam que é o Espírito Santo quem está conduzindo a sua igreja na obra da evangelização. Por exemplo, Saulo aqui ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, um dom específico no corpo, mas percebam que ele não fez a obra sozinho, ele exerceu um dom, ele foi chamado pelo Espírito Santo, destacado pelo Espírito Santo para uma obra específica, mas percebam que ele fez isso com todos aqueles a quem o Espírito Santo também chamou para fazer algo muito específico na vida da igreja, cooperando com o seu ministério. Então talvez este seja um dos pontos mais importante, não apenas interessante, mas importante a se tratar em nossos dias, sem menosprezar as outras ações ou importância quanto ações do Espírito Santo na vida da igreja. Mas em nossos dias, queridos, nós temos visto que nem sempre é o Espírito Santo de Jesus Cristo que tem dirigido a genuína evangelização em sua igreja. Quase sempre, ou por maioria das vezes, nós estamos a ver em nossos dias, na Igreja de Jesus Cristo, que quem determina aonde se deve ir e o que a igreja deve fazer, na verdade, não é o Espírito Santo, mas são os nossos programas produzidos em nossas reuniões, cultos, sem evidenciar, é claro, uma busca e uma dependência do Espírito Santo através da oração e jejum, uma igreja submissa à voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer em relação a programas, eventos, cultos na vida da igreja, eu chamo isso de eventos ponte, ou seja, são ações secundárias para a obra do Espírito Santo. Eu digo para a obra do Espírito Santo, eu não coloco nem como obra do Espírito Santo, eu coloco como obra, para a obra, e são obras até importantes, né? Então a igreja ela está perseverando diariamente na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, tendo vida comunitária, unidade do Espírito, comunhão como corpo de Cristo, sendo portadora de uma mensagem viva de salvação, santuário de Deus. Percebam as ações caracterizadoras do Espírito Santo na vida da igreja, distribuindo os dons espirituais e trabalhando através dos dons espirituais, dirigindo e controlando a vida de cada crente na direção desse testemunho. Então, como diz Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, chegando ali no finalzinho, 47, então todos os dias o Espírito Santo ia acrescentando na vida da igreja aqueles que iam sendo salvos. Aí sim, queridos, eu vejo a importância dos eventos, né, dos cultos, dos programas como evento ponte, ou seja, aquilo que faz a ligação entre o que a igreja faz fora do templo com a reunião que ela realiza no templo. Precisamos ganhar essas pessoas, até mesmo, primeiramente, para nós, nos aproximarmos dessas pessoas. Depois ganhamos essas pessoas para Jesus. Primeiro adquirimos aquele relacionamento discipulador, nos aproximamos dessas pessoas, nos tornamos amigos, temos um lugar no coração dessas pessoas. Depois
neste lugar que temos no coração dessas pessoas, nós apresentamos Jesus. E se nós já estamos no coração dessas pessoas, Jesus é apresentado e ele passa a assumir o nosso lugar. Porque essas pessoas precisam não nos conhecer, na verdade, mas conhecer Jesus, o nosso Jesus, e elas vão passar a nos conhecer de uma maneira que precisam conhecer, não apenas amigos, mas como irmãos em Cristo. Então, ganhamos essas pessoas para nós, ganhamos essas pessoas para Jesus e depois precisamos ganhá-las para a igreja, né? Então, trazê-las também à vida comunitária da igreja e à celebração aos domingos, por vezes, se torna algo desafiador e difícil, por toda essa cultura que já existe em relação à igreja, né? Ser ela o templo, estar associada à igreja a um templo, a um nome, a uma denominação. Então, é assim que nós precisamos entender. O Espírito Santo nos permitindo, sim, realizar eventos, cultos, programas, mas isso não pode ser o fim, mas o meio. Primeiro fizemos algo, alcançamos pessoas para Jesus, depois trazemos essas pessoas para a comunhão da igreja através de programas, eventos que venham a nos aproximar, né? Ou trazê-las para a nossa comunhão, tá bom? E isto a igreja fazia jejuando, orando e impondo a mão sobre a vida dos irmãos. Na igreja primitiva, então, esta vida, tanto cheio de programas na vida da igreja, isso não existia. Era o Espírito Santo quem controlava de maneira soberana o testemunho da igreja. A igreja não tinha nem templo, não tinha todos os recursos que temos, né? Hoje temos um templo, nós temos um lugar que procura proporcionar conforto, música, som, não é verdade? Os programas, os cultos, isso deve existir, mas como um meio, como uma ponte entre aquilo que a igreja faz fora do templo e aquilo que ela realiza, né, como expressão de igreja no templo, tá bom? Mas aqui não, é o Espírito Santo, na igreja primitiva, dos primeiros dias, realizando a sua obra, enviando ou impedindo a igreja a certos alvos missionários que iam de encontro à sua soberana vontade. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, já estamos terminando, diz assim, que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tá? Eles ainda defrontavam com a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitia. E tendo contornado a Mísia, desceram então para Troade. À noite, então, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia. Olha, a direção que eu estou mostrando para vocês é a Macedônia. E a visão daquele homem dizia, ajuda-nos. E assim então que teve a visão, imediatamente obedeceu, olha aí, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para pregar não na Ásia, né? Anunciar o evangelho não na Ásia, mas conforme escrito aqui, na Macedônia, né? Se o Espírito Santo de maneira soberana pudesse fazer ouvida a sua voz em muitos momentos, quando a igreja está a realizar, a fazer tantas coisas, mas ele hoje, por vezes, não consegue impedir, porque a nossa voz fala mais alto, os nossos programas falam mais alto e também os nossos costumes, as nossas tradições falam mais alto do que a revelação das Escrituras. E aprendemos, então, este ponto tão importante, que é o Espírito Santo quem controla ou quer controlar, dirigir a evangelização, na verdade, a vida comunitária da igreja, porque é através da vida comunitária que o Espírito Santo faz desta comunidade, que é a igreja, uma mensagem viva, portadora de uma mensagem viva de salvação, e para isso ele precisa dirigir e controlar de maneira soberana.
resumo para a nossa revisão. Nesta última lição, aprendemos sobre a ação do Espírito Santo, ou como ele age em relação à igreja. E citar aqui, irmãos, dentre as ações do Espírito Santo, como ele age em relação à igreja, a que mais lhe chamou a atenção, e refletir por quê. Ora, todas são muito importantes, sermos o santuário de Deus, a vida de comunhão da igreja, uma comunidade de fé, a unidade que a preserva, ser portadora de uma mensagem viva de salvação e, por fim, vimos o Espírito Santo dirigir, controlar esta vida comunitária de testemunho. Eu destaco esta ação, que é ele quem controla a evangelização da igreja, porque aqui está incluído ser a igreja um santuário, ser a igreja uma comunidade de fé, ter vida de comunhão, ter unidade, ser portadora como comunidade, portadora de uma mensagem viva de salvação. E para ser tudo isso, para ser santuário, para ser uma comunidade de fé, ter unidade e ser uma comunidade portadora de uma mensagem viva de salvação, é o Espírito Santo quem precisa controlar e dirigir a vida da igreja, o coração da igreja para ser tudo isso. Ser submissa e dependente do Espírito Santo e aprender a fazer tudo isso na dependência da oração e do jejum. Portanto, assim concluímos como age o Espírito Santo em relação à igreja. Encerramos esta primeira revista. Estaremos então dando sequência à doutrina do Espírito Santo com uma próxima revista, onde teremos algumas lições voltadas para ações do Espírito Santo na vida do crente, onde ele foi ou somos batizados com o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, sendo batizados com o Espírito Santo, passamos a ser cheios do Espírito Santo. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Estes são os assuntos, ou estas são as próximas lições que aprenderemos em próxima revista. Nos aguarde por aqui. Deus nos abençoe.